Glória a Deus, amém? Bem-vinda aí, Fabiola, isso. Glória a Deus, todos muito bem-vindos, amém? Eu quero perguntar para você como é que está você hoje de manhã, como é que está a sua rotina, como é que você está vendo o seu futuro e o que você tem feito para organizar o seu dia diante de tantas coisas que o Espírito Santo já tem te dito para fazer. Eu entendo que a gente precisa fazer uma agenda diária, né? Para cada coisa que a gente vai fazer no dia, você tem que ter um planejamento pessoal, porque se a gente não sabe planejar um dia, com certeza não vamos saber planejar um ano, nem tampouco os meses. Então, vamos aprender a planejar diariamente, porque a nossa rotina depende do nosso futuro. Tudo que a gente está fazendo rotineiramente vai tocar no nosso futuro. E aquilo que você está fazendo agora, né, que você está com a prática agora, vai te ajudar muito. Aquilo que você começa a fazer constantemente vai mudar hábitos que, às vezes, eles estão nos trazendo, ao invés de crescimento, diminuição, né? Você até pensa em crescer, mas os hábitos, muitas vezes, não permitem que você cresça. Então, é importante a gente começar a colocar hábitos novos e isso ser feito de uma forma rotineira. Uma chave que eu te dou, primeiro é você dizer que vai obedecer a uma rotina, você pegar e colocar, eu vou fazer uma rotina nova para a minha vida, você tem que começar essa rotina nova hoje, né? E nesta rotina, você colocar os novos hábitos. Por exemplo, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm dificuldade de fazer exercícios, de cuidar do corpo físico. E a palavra de Deus diz que a atividade física, né, ela é pouco proveitosa, mas não diz que não é proveitosa. Existe um proveito na atividade física, naquilo que você faz para o seu corpo, assim como existe um proveito numa escala maior daquilo que você faz para o seu espírito. Mas espírito, alma e corpo devem estar plenamente conservados até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu faço para mudar um hábito? Primeiro, eu tenho que entender que o hábito que eu tenho atual, ele não está sendo ideal. Isso eu tenho que reconhecer, que isso se chama lei do reconhecimento. Quando eu começo a reconhecer uma coisa que não está correta na minha vida, eu vou procurar aquilo que se aproxima, ou que é o mais correto, para desfazer aquele hábito que não está correto na minha vida. E uma coisa que a gente precisa fazer é escrever, né? Você escreve. Quando você escreve, você está criando um certo compromisso. Deus, quando queria deixar o seu pensamento bem claro para nós, ele escreveu, né? Ele pediu para escrever, Moisés escreveu as tábuas lá no deserto, na tábua de pedra, ele mandou escrever cada coisa. E, no caso, a Bíblia é a obra escrita de Deus, ele deixou lá, está cheio de fatos e promessas, coisas que eu tenho que aprender para fazer e coisas que eu tenho que aprender para não fazer, como também está escrito os benefícios que vai acontecer quando eu estou fazendo. E é interessante que quando Deus falou com Josué que ele iria ter uma rotina saudável, né, que a gente pode até começar por aí hoje, vamos dar uma olhada. Josué, capítulo 1, vamos discorrer por aqui. Eu sei que muita gente conhece essa passagem, mas a gente vai ler ela em contexto hoje. A partir do versículo 1 diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Então Deus
ele começa aqui nos primeiros versículos, falando sobre a morte de Moisés, e assim que Moisés morreu, né, Deus chega agora para dar instruções para o seu sucessor, que seria Josué. Então, o bastão está sendo trocado aqui. Josué partiu e agora ele entrega o bastão. Aliás, Moisés partiu, né? Moisés, ele já partiu, morreu, e ele entrega o bastão para Josué. No momento que ele entrega o bastão para Josué, o seu líder maior, que é Deus, o nosso Pai, ele vem agora e vai entregar para ele as instruções do que ele deve fazer para que ele pudesse ser bem-sucedido. Naquela hora, Deus estava dizendo para Josué para ele mudar a rotina dele. Ele estava começando a ter uma renovação de rotina, porque o seu futuro de sucesso está escondido na rotina de sucesso do seu presente, daquilo que você está fazendo agora. Então, se você começa a ter uma rotina com sucesso e com pensamentos evolutivos, pensamentos grandes, pensamentos que vão te levar a algo mais alto e mais poderoso, então, certamente, você vai ter também um futuro brilhante, porque o seu futuro está escondido na sua rotina. Se você não está tendo resultados que você deseja, é porque a sua rotina também não está com aquilo que você deseja para o seu futuro. Então, tudo que está acontecendo ao seu redor está indicando algo para frente. Aquilo que você está fazendo agora, tanto as coisas boas como as coisas que você não se agrada em fazer, aquilo indica muito o que está acontecendo, o que vai acontecer lá na frente. Porque além de ser uma rotina, é também uma semeadura. Por isso que a rotina e a semeadura, elas andam juntas, lado a lado. Então você tem que pegar urgentemente um caderno e começar a ajustar a sua rotina a partir de agora. E dizer para você mesmo, eu vou começar um tempo novo na minha vida. E o que eu te aconselho com relação à rotina é que você não coloque muitas coisas a princípio. Pode até fazer uma relação de atividades que você precisa fazer, tipo, enumere de 1 a 10. Você pode fazer nessa manhã. Eu vou enumerar de 1 a 10 as coisas que eu preciso melhorar. Aí você faz de 1 a 10. Depois que você fizer de 1 a 10, são chaves que eu vou te dar aqui. Aí você separa de 1 a 10 as 5 que são principais. Depois que você separa as 5 que são principais de 1 a 10, você vai separar 3 das 5 que são principais dessas 5. Quando você separar as 3 que são principais das 5, você separa uma das 3 que é aquela que é inicial. Aí você enumera primeira categoria, essa aqui vai ser primeiro, essa vai ser segundo e essa vai ser terceiro. E deixar essas 7 que também são importantes, elas guardadinhas lá. Você vai pegar as 3 e vai transformar essas 3 em rotina, colocando aquela que é inicial, aquela que é mais importante, em primeiro lugar. E vai investir nela. Vai começar a ficar bom nessa área aí, e é claro, dando atenção também às outras 2. E se você fazendo um planejamento diário com uma visão panorâmica semanal e ampliada para semestral e colocando o alvo, aliás, uma ampliada para mensal e colocando um alvo semestral, então você vai fazer diário, com a amplitude semanal para você ver o que você está fazendo e com alvo semestral, que pode ser trimestral também. Aí você vai começar a ter uma mudança na sua rotina. Às vezes, quando a gente vai olhar, são coisas tão tolas, tão bobas, que estão nos atrapalhando, que às vezes a gente ignora, mas aquilo que você ignora é exatamente onde você está tendo vazamento. E se você olhar para uma cisterna, ou mesmo você tem uma cisterna em casa, ou tem uma caixa d'água lá em cima da casa,
Se você deixar uma torneira pingando a noite inteira, provavelmente quando for no outro dia, se não tiver chegado água naquele lugar, você vai ter um abalo na sua caixa d'água, aquela água que daria para uma semana, ela talvez não dê 2 dias, porque teve vazamento. Então você tem que ver os vazamentos que existem na sua vida. Qual é a área que está vazando mais? Onde é que está causando esses vazamentos na sua vida? Você vai enumerar em um segundo momento, para você ter uma rotina renovada, quais são as áreas que está trazendo vazamento na sua vida. Aí você coloca lá, de 1 a 10, pode ser que não tenha 10, pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 3, pode ser que tenha 5, pode ser que tenha 10. Você coloca todos os vazamentos. Depois que você prestar atenção àquilo ali, olha para a rotina que você está fazendo, né? De fato, você pode até primeiro fazer essa questão dos vazamentos, para depois fazer a sua organização da rotina, e daí em diante você criar um mapa para a sua vida, para você entender quais são os seus pontos mais fortes e quais são os seus pontos mais fracos, onde você está fazendo coisas que trazem edificação e coisas que trazem diminuição. Daí em diante você começa a renovar a sua rotina. Quando você escreve, eu vou começar a fazer assim agora. Escreve lá, entende? Então Josué, no caso aqui, Deus chegou para ele e disse assim, olha, Moisés, meu servo, é morto. Então Deus deixou dito para Josué, olha, nós não temos mais Moisés. A pessoa agora é você. Então o que é que isso diz para nós? Veja-se agora você sentando no volante do carro. Não, vamos pensar melhor. Veja você agora no volante de um ônibus. Aquele ônibus tem 50 pessoas sentadas. E 50 pessoas dependem da sua perícia, primeiro de você que está no volante, e segundo de você saber para onde é que vai levar elas. Então era exatamente o que Deus estava dizendo para Moisés. Ele pegou e disse assim, aliás, para Josué, olha, Moisés morreu, ele não vai mais poder estar sentado no volante deste carro. Você agora é o comandante principal, você vai sentar nesse volante e você vai conduzir esse povão que está aí atrás. E para isso eu vou te dar algumas estratégias. Agora saiba que você é o comandante. Então você tem que saber que você é o comandante da sua vida. Você não vai depender de outras pessoas para comandar a sua vida daqui para frente. Você tem que colocar a sua vida como uma prioridade, porque quando você ajusta a sua vida, você vai poder também ajudar outras pessoas. Jesus disse uma palavra bem, uma frase, né, quando ele estava conversando com algumas pessoas que estavam o ouvindo, né, na época, tanto escribas, fariseus, os discípulos que estavam sempre por lá. Ele disse assim, um cego não pode guiar outro, porque os dois vão cair no abismo. Então, primeira parte, eu tenho que entender que eu sou o piloto, estou levando esse pessoal todo. Segundo, eu tenho que entender para onde vou. Terceiro, o que eu devo fazer, quais são os passos que eu devo fazer para chegar naquele lugar. Então, são estratégias que você tem que trabalhar para poder chegar lá. Aí tem coisas que você faz diariamente, tem coisas que você faz semanalmente, no mês e até mesmo no semestre, dependendo de como for a sua jornada. Ou alguns podem ir até ano, né, para concluir alguma coisa. Você vai fazer, por exemplo, um curso que demora 2 anos, você não pode concluir em um dia, nem um mês, nem 6 meses. Aquilo é 2 anos, você tem que planejar 2 anos e ajustar a sua rotina. Então, eu estou falando com você nessa manhã sobre uma rotina renovada. A gente tem que renovar a nossa mente para também a nossa rotina ser renovada. Enquanto a sua mente estiver pensando no passado, nas coisas que você estava fazendo para trás, alguém pode chegar para você e dar a autoridade de você ser um líder. Mas você não vai ser um líder bem-sucedido quando você tem uma rotina que ela já está ultrapassada, ela já ficou para trás, ela não cabe mais para o seu dia a dia, para esse seu dia de hoje. Então, entenda que você está vivendo o agora, está vivendo o hoje. E Jesus disse assim, olha,
Não tenha cuidado no dia de amanhã. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, ele estava falando que eu teria que me planejar para aquele dia ali. Entendeu? Então, eu tenho que ter uma rotina diária. Mesmo assim, eu vou saber que eu vou viver os outros dias. Mas aquela minha rotina diária vai me fazer levar para os próximos dias. E aqui nessa passagem, ele fala aqui para Josué, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aqui vem as questões das promessas. O que Deus nos deu já está dado, ele não vai dar mais. Não tem como ele dar o que ele já deu. E tem alguns de nós orando, pedindo a Deus uma coisa que ele já deu. Por exemplo, Senhor, me cura. Ele vai dizer, eu já te curei, faz mais de 2000 anos. Jesus já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades lá na cruz do Calvário. Então ande como curado, ande como uma pessoa saudável. Ou, se você adoecer, receba a sua cura. Entende? Então ele já te deu, ele não pode dar mais uma coisa que ele já te deu. Aí você pede, Senhor, me dá alegria. Ele vai dizer, olha, só anda na alegria que já está com você, porque a alegria é um fruto do Espírito. Quando você começar a andar em amor, automaticamente você vai também andar em alegria, porque o amor, dentro do fruto do amor, você vai ter amor, aí depois vem alegria, a paz está lá, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Jamais você vai cumprir a questão de paciência, mansidão, alegria, se você não aprender a essência do amor. Amém? Que o amor, andar em amor e andar na palavra é a mesma coisa. Quando eu estou andando em amor, eu estou andando na palavra do mesmo jeito, estou andando em espírito do mesmo jeito. Estão comigo? Então, essas evidências, elas precisam estar claras na nossa vida. Então, aqui Deus está dizendo, olha, eu tenho dado para vocês. Ele não disse que ia dar. Eu vou ler de novo. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu te dou. Então, aqui indica movimento. Você não vai conseguir sentado, deitado, ficando em casa, sem fazer nada. É algo que eu tenho que partir, eu tenho que movimentar. Ele disse, olha, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés. Então, aqui requer uma ação. Isso mexe diretamente com a rotina. Eu vou chegar em algum lugar, eu não posso dizer, eu vou chegar se eu estou sentado. Como é que eu vou para algum lugar se eu não sair do canto? Eu preciso me movimentar, eu preciso sair. Então ele diz, todo lugar que você pisar a planta do pé, eu tenho te dado. Agora, o fato de Deus ter dado, ele não disse que aquilo iria simplesmente cair no colo de Josué. Ele precisava começar a fazer alguma coisa. Ele precisava andar e pisar no solo para poder receber, porque aquilo já era dele. Então nós já temos herança, Deus já nos deu herança nessa terra. E ele disse, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então o melhor dessa terra está exatamente em eu querer, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ouvir. E esse ouvir que ele fala em Isaías 1,19, na Bíblia em inglês fala obedecer, que é exatamente a ideia que retrata esse segundo momento. Na verdade, ouvir e obedecer são coisas que não está errado na tradução, porque esse ouvir que tem na nossa tradução em português é aquele ouvir que eu tenho com aquele sentimento que eu vou fazer aquilo que eu estou ouvindo. E obedecer já é a finalização. Então, se eu quiser ouvir e obedecer, nós podemos dizer assim, eu vou comer o melhor dessa terra. Agora, eu preciso me qualificar. Em primeiro lugar, eu preciso querer. Eu pergunto, você está querendo mesmo mudar a sua rotina? Você quer ter dias melhores? Você quer ter um tempo melhor na sua vida? O que você está fazendo para isso? Essa é uma pergunta. O que você está gastando no seu tempo diário para que mude tudo isso? Porque se você continua fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados e provavelmente, se continuar fazendo, os resultados eles vão piorar a cada dia, porque uma rotina ruim, ela só piora, né? Mas uma rotina boa, ela só vai ter a tendência de melhorar. E é desconfortável mudar a rotina. Não pense que é uma coisa confortável. Por exemplo, se você está com obesidade e o médico ou você mesmo já sabe que precisa fazer caminhadas ou corridas ou ir à academia,
Se você não fizer isso, você não vai ficar obeso só dizendo, Senhor, muito obrigado, e orando, né? Senhor, diminui o meu peso. Isso não vai funcionar. Você tem 2 pernas, tem que começar a fazer alguma coisa. Não vai deixar de ser obeso só orando. Não vai de jeito nenhum, porque a própria palavra diz, oração. Você tem que orar e ter uma ação correspondente. O que é que Deus vai te dar? Ele vai te dar capacidade, disposição, instrução e unção para que as mudanças aconteçam na medida que você faz alguma coisa. Seria muito bom, né? A gente está aqui, aí alguém engorda, aí ora, daqui a pouco vem um milagre e você murcha e volta ao normal. Isso pode até acontecer, né, em uma escala muito pequena, em uma situação de um milagre, mas isso não acontece na rotina. Porque a Bíblia não fala que a gente vive de milagre em milagre. A Bíblia diz que a gente vive de fé em fé. E fé, ela requer ação. Fé não é uma coisa que a gente fica lá sentado e dizendo uma coisa sem fazer alguma coisa. Se eu quero que alguma coisa mude, eu preciso fazer algo. Se eu não fizer, nada vai acontecer. Então, eu estou falando hoje sobre uma rotina modificada ou uma rotina renovada. Na verdade, eu quis botar o título desse momento, uma rotina modificada. E eu estou te ensinando como você renovar a sua rotina para que, de fato, você possa ser mais feliz. Porque não tem coisa mais feliz a gente saber que você estava se comportando de uma maneira ruim e agora pessoas te elogiam porque você está se comportando com uma maneira muito melhor. E o reconhecimento das pessoas é importante. De fato, você vai segurar aí, eu quero ler uma parte aqui, que eu acho que é importante para a gente ver agora. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, você vê como a Bíblia é rica e tem instrução para tudo. E graças a Deus que o Espírito Santo nos ajuda a como fazer essas junções, né? Ele diz aqui, 1 Coríntios 4, 1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Não é interessante isso? Que às vezes a pessoa diz assim, eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam. Mas você é que pensa que o que as pessoas pensam não é importante. É muito importante o que as pessoas pensam. O que as pessoas pensam a seu respeito é importante. É claro que tem pessoas que não gostam de você, tem os invejosos, tem os críticos. Esse aí a escala de importância tem que ser menor, ou talvez nenhuma. Mas aquelas pessoas que realmente se importam com a sua vida e têm te dado bons conselhos e mostrado algumas coisas que você precisa mudar, isso você precisa sim se importar. Porque a própria palavra diz que é importante você ver a consideração das pessoas em relação à sua vida. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, as pessoas devem considerar como uma coisa boa. Eu pergunto, o que você está fazendo? As pessoas podem fazer igual? Ou você está naquela escala de dizer assim, como aquele pensador de uma forma equivocada, ele disse para ele mesmo, e isso replica na vida de muitas pessoas que são tolas e sem conhecimento, sem sabedoria. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Será que você é assim? Que diz que faz o que diz, mas não faz o que você faz? Ou você é aquela pessoa que diz como Paulo diz, como nós devemos dizer, faça o que eu digo e faça também o que eu faço, porque o Deus da paz será convosco. Porque foi essa ideia que Paulo falou, né? Ele disse, olha, se você fizer o que eu estou fazendo, tenha certeza que o Deus de paz vai estar com você. Ou seja, olhe para mim, me imite, que você vai ser abençoado. E o escritor de Hebreus diz que nós devemos olhar para a fé das pessoas e imitá-la. E o Romanos, o capítulo 6, versículo 12, devemos olhar para a carreira daquelas pessoas que estão correndo, né? A carreira da fé,
e imitar aqueles que, pela fé e paciência, estão herdando as promessas, ou os que herdam as promessas. E se você vê na galeria dos heróis da fé, a gente vê, por exemplo, Abraão, que foi um exemplo, Moisés, Noé, Sansão, Jefté, e outros mais. Tem uma sequência, começa com Abel, né, naquela atitude que ele teve, o outro que andou 300 anos com Deus, eu esqueci agora o nome da personalidade, mas são pessoas que têm um exemplo que foi tomado para si mesmo. Eu vou ler aqui para você não ficar pensando quem era aquela pessoa. Hebreus, oh glória a Deus. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho diante de quem? Enoque, exatamente. Bom testemunho diante de quem? Diante das pessoas que estavam observando. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então você veja que os antigos, eles fizeram alguma coisa para que eles tivessem bom testemunho. Então eu preciso, na minha rotina, ter coisas realmente boas e imitáveis. Eu às vezes vejo pessoas dizendo: pastor, eu gostaria de ser assim como você, eu quero que fazer isso que o senhor está fazendo, que eu vejo que tem fundamento e tem também um bom resultado. E eles ficam falando coisas e também cita o nome de outras pessoas. E é muito importante quando você começa a ver que aquilo que você está fazendo está causando motivação e encorajamento na vida de outros. Por isso que você tem que ter uma rotina saudável e uma rotina renovada. A nossa rotina, ela é renovável. Eu quero que você repita isso comigo. A rotina, ela é renovável. Se você disse isso, você sabe que ela pode ser modificada a qualquer momento. Porque quando eu cresço, cada dia que eu estou crescendo, eu estou melhorando. Então eu posso renovar minha rotina. Eu não preciso ter uma rotina engessada, ela ficar assim para sempre. Por isso que ela precisa ser renovável. Eu tenho que estar sempre adaptando, renovando, porque o dia de hoje é diferente do dia de ontem. Hoje tem coisas diferentes que estão acontecendo no mundo. Quem esperava ficar, depois de tanto tempo dentro de casa, agora agravar ainda mais, ficar mais dentro de casa do que antes? Porque é o que está acontecendo agora. Então, você já vai ter que fazer adaptações de novo na sua rotina. Então, ela tem que ser uma rotina literalmente renovável. Isso aí. Amém? Então, todo dia você tem que analisar. Você acordou. Quando você acorda, você está tendo a chance de ser melhor, está tendo a chance de fazer melhor, está tendo a chance de ter resultados melhores, está tendo a chance de crescer em sabedoria. E graças a Deus por lives como essa que você está vendo agora, que pode te motivar a tomar decisões. Porque eu não estou contente com coisas na minha vida, por exemplo. E já vi algumas coisas que eu preciso fazer adaptações e mudanças. Eu estou te incentivando a fazer a mesma coisa. E eu quero amanhã ser melhor do que hoje. Eu não vou me entregar, simplesmente dizer que o resto da minha vida vai ser desse jeito, porque não vai. Ela vai melhorar, ela só vai crescer. Eu vou fazer coisas ainda melhores da que eu estou fazendo agora. E quero te motivar a fazer a mesma coisa. Fazer essas adaptações para ir mais longe do que você já chegou. Nós, a cada dia que temos relacionamento com Deus e com a sua palavra, nós vamos alcançar níveis maiores. E Deus quer que você alcance níveis maiores. E ele fala aqui, no caso de Abel, né, que ele tomou uma decisão de oferecer a Deus o mais excelente sacrifício do que o de Caim. E o que aconteceu com essa ação que Abel fez? Porque, irmãos, a gente vive de ação e reação, né? Abel fez uma ação e trouxe um resultado.
Então, quando eu faço uma ação, eu vou ter um resultado. E nós temos um juiz, o juiz de toda a terra, que está olhando para cada coisa que nós estamos fazendo. E como é bom a gente saber disso. Eu fico tão feliz amanhecer o dia, sabendo que eu não estou sozinho, sabendo que as coisas que eu vou fazer, elas vão ser avaliadas, e sabendo que no término do meu dia eu posso olhar para trás e dizer o que é que eu fiz de bom e o que é que eu não fiz de bom, o que é que eu fiz de ruim e como eu devo parar de fazer essas coisas ruins. Porque eu tenho que me avaliar, né, diariamente, é importante fazer essa avaliação. E saber que tem um juiz que está lá, o juiz de toda a terra, o nosso Pai, e hoje na pessoa do Espírito Santo, para nos dizer essas coisas e nos falar o que a gente precisa mudar para crescer. E eu creio que nessa live que a gente está trazendo agora, ela está nos conduzindo a um período melhor, a um lugar de mais excelência, um lugar de mais qualidade. E olha, não importa quantos anos você tenha, porque eu sempre vou lembrar e sempre vou falar do exemplo de Abraão. Abraão, o ápice da vida dele foi com 100 anos. Então, se você está vivendo uma idade já mais madura agora, pode ser que sejam os dias mais felizes da sua vida, porque Deus vai contar esse final da sua vida, talvez, muito mais do que o início, por causa das suas decisões que você está tomando agora. Nunca nada está perdido. Amém? Nunca as coisas estão perdidas para sempre. Quando você começa a fazer as adaptações, você vai ver que você vai recuperar anos perdidos. E Deus fala sobre isso em sua palavra. Ele diz que iria recuperar os anos perdidos. Ele fala sobre o que o devorador levou, a lacusta, o gafanhoto. Ele diz que tem promessas de Deus para tudo. Ele pode recuperar todos os seus anos que foram perdidos, todos os seus anos que foram desperdiçados, todas as coisas que você se envergonha talvez até de mencionar, mas no momento que você aceita as instruções e faz essa modificação e renova, né, a sua rotina, aí você vai ver que você pode acelerar o processo de começar a ver coisas que você nunca viu. Talvez uma coisa que você via que tinha que passar um ano para acontecer um resultado, ela possa acontecer em algumas horas. Você faz uma ação que Deus te mandou, horas depois você já está tendo aquele resultado favorável. Vai depender muito da sua obediência, do seu desejo de fazer e da sua decisão de fazer. Então, decida mudar. Eu tenho uma irmã, não sei se ela está aí hoje, mas ela mandou para mim umas folhas que ela anota. Hoje, se você anotar essas coisas, minha irmã, eu quero que você mande para mim. Se você for aquela pessoa que está anotando tudo, eu quero que você mande diretamente para mim essas coisas. Então, veja, porque essa live está sendo extremamente inspirada. Hoje ela está extremamente inspirada. Eu estou apenas repetindo, não é diferente das demais, mas como eu estou falando sobre essa... Porque a única coisa que Deus me falou hoje, Ele não me disse nada. Ele disse só o seguinte, para fazer essa live sobre rotina renovada. Só isso. Então, eu estou apenas repetindo o que Deus está colocando no meu coração, que tanto serve para a minha vida, como está servindo para a sua também. Com certeza você vai ser melhor a partir de hoje. Com certeza, não tem dúvida com relação a isso. E olha, quando a Abel fez aquela coisa, logo veio o resultado na vida dele. Ele obteve testemunho de ser uma pessoa justa no que ele está fazendo. Então nós podemos ver justa como uma avaliação. Então, justa pode ser a ação e justa pode ser a avaliação. Então, a minha ação deve ser justa e a avaliação de Deus com relação ao que eu penso de justo deve também ser uma avaliação que Ele diz para mim que aquilo que eu fiz é justo, porque na cabeça de Abel o que ele estava fazendo era justo. O que era justo para ele? Pegar o que ele tinha de melhor e entregar para Deus. Na avaliação de Deus, ele olhou para aquela avaliação que Abel considerou como justa e disse, realmente isso é justo. Ele disse, pelo que obteve testemunho de ser justo e teve também a aprovação de Deus. Então, número 1, ele fez um ato justo e número 2, ele teve a avaliação aprovada por Deus. Aquilo que ele fez, Deus aprovou. Então eu pergunto para você,
O que Deus aprova é ensinável? Claro que sim. O que Deus aprova é imitável? Claro que sim. Então, se eu estou fazendo ações justas, aprovadas por Deus, ela pode ser imitada por qualquer pessoa, porque se ela fizer, ela vai ter resultado favorável. Então, aqui nós podemos, por exemplo, imitar o que Abel fez em relação a Deus, e você nem precisa perguntar se Deus aprovou, porque ele já aprovou. Por que ele já aprovou? Porque já está escrito. Então, se eu imito isso, eu serei abençoado. E ele continua. Ele foi tido como justo, teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, ou seja, isso aqui ela traz para nós a ideia de como fazer uma oferta. E ainda diz o seguinte: por meio dessa oferta justa e aprovada, mesmo depois de morto, ainda fala. É interessante, irmãos, que o ciclo de vida de Abel foi curto. Não diz a idade de Abel aqui, se ele tinha qual a idade específica, se ele era um rapaz jovem, se era uma pessoa mais madura. Só diz que ele foi assassinado pelo irmão. Mas o que acontece aqui é que mesmo depois que ele morreu, as suas ações continuaram falando. Então, no dia que você partir dessa terra, se não for pelo arrebatamento, porque eu creio no arrebatamento, acredito que você também, as suas ações, elas vão continuar falando. Ao passo que tem pessoas que são apagadas à memória, que as pessoas não querem nem saber. Tem pessoas que não vão nem para o enterro de algumas pessoas, porque elas nem são consideradas, né? nem tem nem muitos amigos, né? Não tem nem muitas pessoas para carregar lá, a fazer o enterro deles, devido a uma vida tão desajustada, tão desprezível que teve na terra, que não é o seu caso, que está ouvindo essa live, nem tampouco o meu, porque nós estamos aqui trabalhando para que tenhamos uma rotina de sucesso, porque quando o justo juiz chegar para fazer o pagamento, né, porque ele vem fazer esse pagamento, ele disse, a palavra de Deus diz que ele vem e o pagamento está nas suas mãos para recompensar cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, fala sobre isso. Então, se eu ajusto a minha rotina, eu não vou ter nenhum medo do enfrentamento, de quando chegar diante do Senhor, eu vou estar tranquilo e realmente alegre, porque eu sei que a minha coroa ela vai estar cravejada de boas pedras, porque estamos esperando a coroa da glória que o Senhor, o justo juiz, vai nos dar. Paulo disse que combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, agora a coroa da glória me está reservada. Então existe uma coroa de glória que traz uma ideia de recompensa, né? Deus vai recompensar com níveis diferentes as pessoas. Nem todo mundo vai ser recompensado com o mesmo nível, mas vai ser de acordo com o seu próprio trabalho. E você tem que estar pronto para isso. Por isso que eu estou tratando com você nessa manhã sobre essas questões de mudanças importantes e essenciais na sua rotina para ela ser renovada. Estão comigo? E ele diz o seguinte: pela fé, no versículo 5, depois que ele fala desse primeiro herói, ele fala do segundo. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Veja só, o justo juiz ele tem capacidade de fazer um julgamento como esse, né? Porque se Enoque, em uma aliança inferior, ele foi trasladado para não ver a morte, então Deus pode fazer isso em uma aliança superior. Pode ou não? Sim ou não? Creio que sim. Amém? Tanto ele pode, através do arrebatamento propriamente dito, que vai acontecer com todo mundo, como ele pode também, até mesmo com alguém, ele entender naquele momento que aquela pessoa pode ir, né, com tudo, sem ser através de uma morte natural, ele ser simplesmente abduzido, literalmente, e ser tomado para Deus, e isso pode acontecer. Ora, se numa aliança imperfeita isso aconteceu, imagina numa aliança na que nós temos hoje. Você entende? Então, e nós nem sabemos se isso já aconteceu com alguém. Ninguém nunca testemunhou sobre isso, mas nós podemos ver algumas coisas que já aconteceram com algumas pessoas de ser trasladado. Como eu falei para vocês, na Galeria dos Heróis da Fé, fizeram um livro chamado Generales de Dios, ele está em espanhol, parece que ele já tem agora em português, mas fala sobre uma mulher chamada Maria Odete, que ela estava pregando um dia
e ela começou a pregar, e quando ela falou, ela congelou, né, com os olhos abertos, ficou lá, e ela passou 3 dias na mesma posição, sem piscar, e lá quieta. Passou lá jornal médico, fizeram as análises, e ela estava coração batendo, tudo funcionando, mas só que ela não estava ali, o espírito dela foi arrebatado. Veja como é tremendo isso. E sabe de uma coisa? Ninguém mexeu, não deixaram... Ô, apóstolo Sérgio, bem-vindo, meu querido, graça e paz. Olha o homem abençoado aí de Deus chegando. Então, aquela mulher, ela passou 3 dias, irmãos, congelada, e ninguém tocou nela. Passou jornais, passou pessoas fazendo análise, olhando o corpo dela, vendo os batimentos cardíacos, e ela estava totalmente normal. E as pessoas que testemunharam nessa mulher chamada Maria Wohldeter, que era uma das avivalistas da época, ela continuou dizendo, quando ela voltou ao normal, a frase que ela terminou, quando ela congelou durante 3 dias, ela continuou dizendo no último dia. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você começa a mexer nessa sua rotina, e deixa a sua rotina como Deus deseja que ela esteja, você vai estar sujeito a coisas tão sobrenaturais que a sua mente ela não vai acompanhar naturalmente, e ela vai até duvidar, porque a nossa mente, em determinadas coisas sobrenaturais, ela fica tentando fazer um cálculo do que é que está acontecendo naquele momento. Mas no espírito você vai saber que aquilo é uma coisa de Deus. Você vai perceber por dentro que aquilo é Deus trabalhando na sua vida. Então eu quero que você fique pronto para coisas sobrenaturais acontecendo. E para isso você tem que mexer na sua rotina. Como eu falei, a rotina ela é renovável. Eu posso renovar na medida do meu crescimento e na medida do que as coisas, como eu estou vendo no meu ambiente, como as coisas estão mudando no meu ambiente. Eu tenho que ajustar para que eu possa ser realmente bem-sucedido. Então, uma coisa inteligente é a gente começar a ver o que está acontecendo no nosso, na parte externa da nossa vida, e começar a fazer coisas para que ela possa ser mudada, ou aperfeiçoada. Ou ela vai mudar, ou ela vai aperfeiçoar. Uma das duas coisas tem que acontecer. Não pode ficar do mesmo jeito. Ou ela muda, ou ela aperfeiçoa. Depende muito do que eu estou fazendo. Lembre-se que sempre vai ter uma coisa que eu estou fazendo, nunca uma coisa que eu não estou fazendo. Quando eu faço algo, algo vai acontecer. Amém? Então ele diz, olha, esse homem não foi achado porque Deus o trasladara. Essa palavra trasladar, o transpor, né, é ser tirado de um lugar e transferir para outro. Ele foi literalmente transferido para estar junto com o Senhor, e aquele homem não viu a morte. Olha só. E as pessoas antigamente, antes de Cristo, tinham medo da morte. Agora nós não temos mais. Antes de Jesus, todas as pessoas tinham medo de morrer. Mas agora em Cristo nós não temos mais, porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então temos garantia, tanto vivo nesse corpo, como fora do corpo. Nós somos dele. Isso é fato consumado. É um inimigo que já foi vencido. Hoje nós temos essa tranquilidade, temos o endereço certo. Graças a Deus. Aí ele fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, eu hoje de manhã falei sobre mudança de rotina. Quando você muda a sua rotina, você muda também o seu futuro. Então, faça esse exercício hoje. De um lado, você vai ver tudo que está te atrapalhando. Começa, faz uma relação de 1 a 10. Tudo que você percebe que não deve ser feito mais na sua vida, que aquilo tem que ficar para o passado, tem que ir para o mar do esquecimento, lavado pelo sangue e esquecido. Por outro lado, você coloca de 1 a 10 tudo que você deve fazer para mudar. Dos 10, você escolhe 5. Dos 5, você escolhe 3. E dos 3, você escolhe 1. E a partir daquele 1, você vai dar sequência para chegar até nos 10.
chega nos 3 primeiros, não coloca uma coisa muito pesada para que você não tenha condição de fazer, mas vai fazendo gradativamente, porque quando você vai se tornando craque nas mudanças, você vai ver que tudo vai ficar melhor e as pessoas vão olhar para você e vão querer te imitar, e não tem coisa melhor de você olhar para as pessoas e vê-las felizes por causa olhar para a sua vida e dizer assim: rapaz, é seguro seguir o que essa pessoa está falando, porque apenas ele não fala, ele também está fazendo. Quero terminar com esse testemunho que aconteceu ontem comigo, né? Ontem eu amanheci o dia, olhei para o tempo, estava chovendo, eu queria fazer a minha rotina de corrida, né? Porque eu corro 3 vezes por semana, e essa semana, devido a uma live que eu fiz na segunda-feira, eu não fui correr. Eu fiz uma live interativa com o pastor Cleone, eu preferi fazer uma modificação na rotina para estudar para aquela live, e foi tremendo, foi muito bom para a minha vida, espero que para as pessoas também. E só corri 2 vezes. Só que devido ao isolamento ainda mais isolado, né, nós podemos dizer assim, você agora não pode mais nem sair de casa, tem que ficar dentro, literalmente. O último dia que a gente poderia correr no shopping era ontem. E eu fiquei calculando, disse, rapaz, aí comecei a fazer as coisas do dia a dia. E quando foi no final da tarde, eu olhei o tempo nublado novamente. E eu disse, rapaz, nada vai impedir de fazer aquilo que é ou faz parte da minha boa rotina. Eu vou correr. E fui pensando em correr 3 quilômetros, talvez 5, né? Aí corri 3, depois corri 5, bati a meta dos 5. Eu disse, rapaz, se eu cheguei aos 5, eu vou chegar a 7. Aí corri 7. Eu disse, bem, se eu cheguei a 7, eu vou fechar em 8. Aí quando chegou a 8, eu disse, o que vai me impedir de chegar nos 10? Bem, corri mais do que 10. Isso quer dizer que só depende de uma ação, só depende de uma atitude. Tudo que você começa e tem perseverança, você termina. De fato, a perseverança deve ter a obra completa. E a Bíblia diz que perseverança não é uma opção, perseverança é uma necessidade. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, tendes necessidade de perseverança. Eu estou falando uma coisa simples, mas pode servir para qualquer coisa na sua vida. Não deixe a sua rotina para trás. Siga uma rotina saudável e você terá um futuro realmente glorioso, abençoado, e que você vai realmente ficar feliz e sorrindo por causa das suas respostas. Amém? Então seja, como eu vi aí, um pouco rígido com aquilo que você está fazendo. Tenha disciplina. O irmão Reagan disse, quando você tem disciplina em um exercício, você também vai ter uma disciplina espiritual. Se você é disciplinado para fazer exercício, você vai ser disciplinado também para fazer outras coisas, porque a disciplina é uma prática. Tudo aquilo que você tem uma disciplina para fazer, vai te levar a você fazer também disciplina em outras coisas. Amém?